O Titanic nunca afundou. Tudo que você sabe sobre esse grande navio é mentira. Já pensou se isso virasse manchete em algum jornal? Mas isso não está longe da nossa realidade. Existe uma teoria com provas que o Titanic nunca afundou. Que teoria é essa? Fica comigo que já eu te conto. Se acomodem que o Tá, mas e aí está começando. Sejam bem-vindos. Teorias sobre essa grande embarcação não param de ser criadas, devido à propaganda e à fama do transatlântico. Não é surpresa existir histórias que apontam que, na verdade, ele nunca foi naufragado. Como se trata de uma embarcação super luxuosa, ela era o centro das atenções na época. Muitas são as histórias que contam o que aconteceu naquela madrugada de 14 de abril de 1912. Mas existem versões que contam que o naufrágio não passa de uma farsa. Que teorias são essas? Será possível que tudo foi por acidente? Ou eles afundaram o navio de propósito? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Tá, mas e aí? Como o Titanic afundou? Não foi um iceberg que afundou o Titanic. Uma das teorias mais malucas que surgiram é que dizem que o Titanic não afundou por conta de uma batida contra um iceberg, mas sim por conta de um submarino alemão. Mas essa teoria é inviável. Sabe por quê? Porque era impossível um submarino alemão, principalmente naquela época, sobreviver a temperaturas tão baixas. Outro fator que também temos que levar em conta é que até mesmo nos dias de hoje, com toda a nossa tecnologia, é difícil acertar um torpedo em um alvo em movimento. Ainda era 1912. Os países da Europa estavam em paz. A Primeira Guerra Mundial ainda não tinha começado. Titanic, o navio que nunca afundou. Apesar do tamanho da tragédia, nem mesmo o próprio Titanic escapou das malucas teorias da conspiração. O teórico inglês Robin Gaffner afirma com toda certeza que o Titanic nunca afundou. Segundo Robin, o verdadeiro navio que está afundado no Atlântico Norte até hoje é o Olympic. Para quem não sabe, o Olympic é o navio irmão do Titanic. Ele foi construído em 1908, um ano antes do Titanic. Segundo a teoria de Robin, ele teria sofrido uma grave batida que rompeu seu casco. Ele bateu contra um navio chamado HMS Hawke. A partir dessa batida que a teoria começa a fazer sentido. A companhia de seguros do navio teria se recusado a pagar a indenização pelos danos. Segundo Robin, a seguradora só pagaria indenização no caso de acidente com o Titanic, pois o Olympic não estava incluso com o seguro. Então, sem muitas opções, os sócios da White Star Line precisariam bolar um plano para se livrar desse navio danificado. E ainda assim, de lambuja, recebeu o dinheiro do seguro. Mas como a seguradora só pagaria a indenização com o acidente com o Titanic, um navio recém-construído, eles tiveram um plano. Eles trocaram as identidades dos navios. Ou seja, reformaram o casco do Olympic, pintaram seu nome e colocaram o nome Titanic. Ou seja, Titanic é Olympic e Olympic é Titanic. Por mais clichê e assustadora que essa teoria pareça, ela faz bastante sentido. A White Star Line receberia da seguradora 750 mil libras. Se convertermos para os dólares atuais de 2022, vai girar em torno de 977 bilhões de dólares, ou seja, bastante dinheiro. E se essa teoria é verdade ou não, não existem mais provas, pois o Olympic foi desmontado em 1936 nos estaleiros de Jarrow, na Inglaterra.
o incêndio no Titanic. Vários especialistas começaram a estudar o caso do Titanic. Um exemplo deles é o jornalista britânico Sean Maloney, que ficou 30 anos estudando o Titanic. Ele observou fotos antes do Titanic sair do porto de Southampton e concluiu que houve um incêndio no compartimento de combustível que durou aproximadamente 3 dias antes do navio zarpar. Para piorar a situação, a White Star Line, empresa que administrava o Titanic, sabia do incêndio, mas tentou esconder isso dos seus passageiros. O navio foi atracado no porto de Southampton de uma forma que as pessoas não conseguissem ver as marcas de fuligem, como mostrado nas fotos. Esse incêndio enfraqueceu o aço, cerca de 75% de sua solidez. Quando se chocou com o iceberg, o aço se rompeu e abriu um tremendo buraco, que levaria o Titanic e mais de 1000 vidas para o fundo do mar. Os rebites do navio estavam danificados. Se a gente levar a sério todas as teorias da conspiração em relação ao Titanic, vamos perceber que o navio estava condenado desde o início da construção. Sua propaganda era extremamente gigantesca. Todo mundo se gabava. Todo mundo falava: esse navio nem Deus afunda. Uma verdadeira joia rara da engenharia da época. Ele tinha 16 compartimentos estanques, cuja função é deixar a embarcação mais resistente. Ele conseguiria navegar tranquilamente, mesmo se 4 desses compartimentos tivessem sido rompidos. Durante o acidente, 6 desses compartimentos foram rompidos. Como a embarcação era muito pesada, ela não suportou e afundou. Após sua descoberta em 1985, analisaram o casco, mas se perguntaram: será que o aço, material usado na construção do navio, perderia sua solidez em temperaturas abaixo de zero? Mas descobriram que com o aço acontece o oposto. Ele fica mais resistente com temperaturas abaixo de zero. Eles analisaram a rebitagem, pois o casco do navio era feito com placas de aço baixo carbono unidas com rebites. Como os dois navios estavam sendo construídos praticamente ao mesmo tempo, a empresa construtora encomendou uma quantidade exata de rebites, mas eles não eram suficientes. Isso gerou uma carência gigantesca por rebites, o que obrigou a Harley-Wolff a comprar de pequenas ferreiras da região. Eles queriam cumprir todos os prazos de entrega, mas isso comprometeu a qualidade das peças, que por sinal eram feitas apenas de ferro forjado. Para vocês terem ideia da gravidade desse erro, na parte central da embarcação foram usadas 3 fileiras de rebites de aço baixo carbono, diferentemente da proa e da popa. Ambas as duas foram usadas 2 fileiras de rebites de ferro forjado, o que deixou o casco do navio ainda mais frágil. Os rebites usados na proa, parte da frente do navio, eram feitos de ferro forjado, a mesma parte aonde o navio bateu de frente com o iceberg. Os resultados vocês já sabem: o maior naufrágio da história. Os binóculos do navio ficaram trancados na caixa. Com certeza, essa foi a pior decisão de todos os supervisores do Titanic. Eles resolveram mudar de última hora o primeiro assistente do capitão. O assistente era David Blair. Ele foi substituído por Henry Howard. Henry teria uma enorme experiência com navios grandes, como o Titanic. Porém, David esqueceu de entregar a chave da caixa dos binóculos para Henry. Quando se deram conta, já estavam longe demais. Portanto, eles só tinham de contar com seus próprios olhos. Eles estavam navegando às cegas. Quando eles viram o iceberg, já era tarde demais para desviar. Essa história só veio à tona 95 anos mais tarde, quando a chave foi leiloada. Fatores que impulsionaram o acidente. Os sobreviventes daquela noite relataram: não era possível ver a lua. O céu estava cheio de estrelas, o que dificultou ainda mais a visão da tripulação, que já estavam sem binóculos. O horizonte aparentava ser mais alto do que parecia.
a visão era quase zero. Quando eles avistaram o iceberg, já era tarde demais. Não dava tempo realizar uma manobra para desviar do gelo. Outro fator que também contribuiu para o acidente foi a velocidade que o Titanic estava navegando. Eles não reduziram a velocidade quando entraram na zona de icebergs. Naquela época não era obrigado a seguir os protocolos de segurança como nos dias de hoje. Eles estavam atrasados. Somando todos esses fatores, eles resultaram no maior naufrágio da história da humanidade. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por sua atenção até aqui. Mas antes, deixe seu comentário aqui sobre o que você acha sobre essas teorias. Qual delas faz mais sentido para você? Comenta aí embaixo. Tá, mas e aí? Gostaram do vídeo? Nosso principal combustível para continuar trazendo vídeo para esse canal é sua inscrição. Clique nesse botãozinho de se inscrever e ative o sininho para ajudar a gente. Não vai custar nada, gente. Ah, se você gostou do vídeo, deixa seu like também e compartilha para aquele seu amigo que é fã do Titanic, assim como eu. Você quer assistir mais um vídeo interessante como esse aqui no canal? Eu vou deixar um videozinho muito bacana na tela final ou aí no card aí em cima. Clica nele e vai lá conferir, que tá muito bacana. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Toda terça-feira terá vídeo novo nesse canal a partir das 8 horas da noite. Beleza? Podem ficar à espera que semana que vem tem mais. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo pessoal. Valeu!